Muito bem, mais uma vez na residência do professor Ailton para o programa podcast Várias Variáveis do Correio Sudoeste. Hoje será uma breve conversa. Então, professor Ailton, como é que o seu coração sente a afirmação bíblica de que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus? Eu acredito que seja justamente o inverso, que por uma necessidade o homem criou a noção de Deus. E, na verdade, Deus é a projeção da imagem do homem, porque não se conhece ninguém que viu Deus e fotografou. E agora, o importante nisso aí é a crença. Por quê? Por exemplo, os orientais têm um equivalente a Deus como Buda. E a imagem é totalmente diferente do Jesus. Totalmente. Mas não importa, a crença é a mesma. É. E a força, então, na verdade, tanto Buda, quanto Deus, quanto Jeová, ou Alá, não sei, né? É uma grande força psíquica que o ser humano tem, positiva, que ajuda todas aquelas pessoas que têm crença, independente da religião. Então, se ele acredita, ele passa a ter uma força interior que o leva a superar muitas adversidades se ele não acreditasse em nada. Então, a crença é a grande força psíquica que eles deram o nome de Deus, Alá, Jeová, etc, etc. Buda. A gente fala exatamente isso em psicologia, professor Ah, é? Ailton. A fé é uma potência E psíquica, é isso, uma então, força psíquica. Deus é uma grande força psíquica interior para aquela pessoa que tem fé. Amém. Ailton, ser cidadão significa o que, na tua opinião? É muito relativo. Primeiro, na sociedade democrática, diz que todo homem tem o direito à cidadania, que não é verdade. Primeiro, a democracia nasce na Grécia Antiga. Agora, os livros de história omitem fatos. Por exemplo, quando você estudou a democracia, eles mostraram quantas pessoas existiam. Então, no livro do filósofo, que é um padre, não sei o que lá, interessante, eu tenho o livro até aí. Aí eu estava lendo, quando nasceu a democracia na Grécia Antiga, existiam 400 mil pessoas. E aí nasceu sob a seguinte ideia: uma sociedade justa é aquela em que todos os cidadãos têm os mesmos direitos. Ixi. Acontece que mulheres não tinham cidadania, escravos, pobres e estrangeiros não tinham cidadania, estavam excluídos da cidadania. Bom, quantos cidadãos existiam na época em que existiam 400 mil pessoas lá na Grécia? Ou em Atenas, não me lembro se é na Grécia ou só em Atenas. 400 mil pessoas. Sabe quantos que tinham cidadania? 20 mil. Quer dizer, 20 mil para 400 mil pessoas, todos os cidadãos não passavam de 5% de toda a população. É mais ou menos o que corresponde Nos dias de nos hoje. dias de hoje. Porque pobre, negro, ignorante, analfabeto. O Brasil, a última vez que eu vi, o Brasil tinha 11 milhões de analfabetos. Não tem cidadania. Então, quer dizer, continua o cidadão realmente. Primeiro, cidadão tem que ter senso crítico e uma participação política ativa, porque participação política todo mundo tem. Até deram um tema de redação. Deve participar ou não deve participar de política? Eu falei assim, não existe neutralidade política. Aí eles falaram, porque como não?
quem fez o tema é um professor ignorante. É como se alguém participasse de política e alguém não participasse. Eu falei, todo mundo participa de política. Aí eles falaram, como? Eu falei, essa classe aqui tem mais ou menos 30 alunos. Então, como eu sou um político corrupto, eu acabei convencendo ali 10 desses alunos a votarem em mim. Aí eu perguntei para os outros 20, vocês vão participar de política? Aí os outros 20 falaram que não iam participar. Bom, então 10 vão participar, e eu convenci os 10 a votarem em mim, e os 20 não vão participar. Eu vou ganhar a eleição porque os 10 votaram em mim ou porque 11 entre esses 20 que se omitiram não votaram contra mim? Então, quer dizer, quem me elegeu foi a participação passiva dos 20 que não votaram. Então, não existe neutralidade política. Tá vendo? Então, quem fez o tema acha que alguém participe e alguém não participa. Quem participa está fazendo a participação ativa, e quem não participa está fazendo a participação passiva. E é muitas vezes os que não participam que entregam o poder nas mãos de qualquer bandido por aí. Puxa, é verdade. Não existe neutralidade em nada, sabe? Não existe neutralidade. Então eu falei, nossa, quem fez o tema é um professor alienado. Além de ter os analfabetos, tem os analfabetos, como é que chama? Analfabeto funcional. Funcional. Tá cheio de gente com diploma com analfabeto. Pois é. Analfabetismo funcional. Que coisa. Então, é esse. Então, existe a democracia, ainda é um mal menor. A democracia é um mal menor. Mas ela não é o que se diz. É uma mentira. Que todas, dá a impressão, todos os cidadãos eram 20% da população, 5% da população, que era 20 mil pessoas. Existiam 400 mil, quer dizer, 380 estavam desprovidos de cidadania no nascimento da democracia. E hoje continua mais ou menos. As pessoas que têm senso crítico, exercem a participação política ativa, conta nos dedos, né? Puxa vida, conta nos dedos. E outra, por exemplo, eu fui dar aula de redação logo após a aula de, como é que chama, de geopolítica lá. Então, a hora que eu cheguei, olha, a professora falou assim que tem que votar, porque o voto é uma arma nas mãos do cidadão. Falei para os alunos que ela falou isso, ela falou assim, falei, então ela não está sabendo a verdadeira realidade. Aí eu mostrei o livro para ela, até o livro está aqui. Olha por que o voto foi criado. O sufrágio universal foi criado na Inglaterra, de acordo com a sugestão de um político conservador chamado Maurício Gambetta, na década de 1840, 1850, por aí. E agora, pela fotografia, você vê por que aqui, ó, na medida que estão colocando, aqui eles estabeleceram o sufrágio universal. Aqui, ó, esse pedacinho vai mostrar. Olha lá, Gambetta, que era um político conservador, conclamava os setores especialmente conservadores a se posicionar a favor do sufrágio universal. Falam aqueles entre os conservadores que têm algum interesse na estabilidade, algum interesse na legalidade, algum interesse na moderação da vida pública. Como podeis deixar de ver que, com o sufrágio universal, desde que o deixeis funcionar livremente e respeite a independência e a autoridade da decisão que de sua voz emanar, tendes o meio de pacificamente pôr fim a todos os conflitos e resolver todas as crises. Porque até então eles estavam insatisfeitos com o governante, eles pegavam literalmente na arma e davam um tiro ou decapitavam o líder. Então, para evitar que acontecesse, matasse o que estiver o poder ou decapitasse,
eles tiraram a arma e trocaram por uma cédula. Olha isso, a imagem, nossa. Tá vendo? Isso Olha aqui, só. ó, isso que é ideologia. A ideologia é a inversão do processo. Tá vendo? E a maioria das pessoas fala em ideologia e eles não sabem como é que a ideologia funciona. Sabe? Eu falei, nossa, você pode ver, porque a ideologia, se você perguntar como é que a ideologia funciona, ninguém vai te contar. A única pessoa que determinou o que é ideologia, ela explicou em 3 palavras, mostrou que tem 3 funções que a ideologia faz, mas como as pessoas não sabem os 3 processos de funcionamento, eles não entendem, eles não são capazes de explicar o que é ideologia. Então, a Marilena Chauí, no livrinho dela, ela escreve, até é a única coisa que tem escrito à mão lá. A ideologia funciona por meio das lacunas, das abstrações e das inversões. O que são as abstrações? Abstrações são generalizações. A ideia genérica, a ideia mais genérica é mais abstrata, né? Certo. Então, é um processo. E depois das abstrações, vem as lacunas. O que é lacuna? Falta de referencial ou a ausência de dados. E depois o terceiro processo é a inversão. Aqui, ó. Aqui houve a inversão. Uma inversão. Tá vendo? Posso mostrar essa imagem? Pode. Posso mostrar? Isso, aí estava havendo a inversão. Então o Olha voto aqui. foi criado para tirar a arma das A mãos. arma e a cédula. Isso. E pensa bem, alguém tem medo de um pedaço de papel ou de uma arma de fogo? Então eles foram sabidos. Falaram, bom, um pedaço de papel, ninguém vai correr de um pedaço de papel, mas a arma, se eles não estão satisfeitos, eles vão usar a arma de fogo, não vão usar o voto, não. E era assim que funcionava. Então, para tirar a arma das mãos, eles criaram o FAD aqui, ó, no final da década do século 1800, tá vendo? Século XIX. 19. Século XIX. E o político conservador, né? Tá vendo? Por quê? O político conservador quer se perpetuar no poder. É o que o Trump quer fazer nos Estados Unidos e que o Bolsonaro queria fazer no Brasil. E que o Maduro fez lá no coisa, o Putin fez lá na Rússia. E o Trump copiou o Putin. Pois é. E o Bolsonaro copiou o Trump. Eu tenho um livro, A Morte da Verdade. Você vai lendo, está falando sobre o Trump no primeiro governo dele. Então, eu ia lendo lá e comparando. E falei, nossa, eles não têm nem originalidade, eles ainda precisam copiar tudo que o outro faz. Que falta de imaginação, né? Falta de imaginação. Eu falei, então você viu E que... fazem uso da violência para se perpetuar. E malandragem, mentira. É tudo fake news. Quase tudo que eles dizem não corresponde à verdade, sabe? Então, quer dizer, o Bolsonaro é um governo, ele governa para os ricos. Ele não governa para toda a população. Tanto é que eles falam, é petralha, vão matar. Agora que é pacificação. Você lembra que ele liberou a arma e falou assim, não, vão armar toda a população brasileira. Você lembra disso, né? Agora eles querem pacificação. Eu falei, uai, agora? Não foram vocês que criaram? Se for petralha, mata o petralha. Agora perdeu, tá carneirinho, né? Ficou todo mundo bonzinho. Que pacificação? Quer pacificação porque está na cadeia. Exato. Ele vai para a cadeia. Se ele estivesse lá em cima, aí eu falei assim, ele é tão desinteligente que ele falou assim, estava com a canetinha, tá vendo essa canetinha aqui? Eu mando! Eu falei para Maria Alice, a minha mulher, falei, nossa, ele é muito ignorante. Eu falei assim, ele nunca leu Foucault. Imagina que leu. O Foucault, ele fala assim, não há sujeito. O que existe é o lugar do sujeito. Qualquer pessoa miserável, desempregada, sem poder, sem conhecimento, é tratado como objeto. Qualquer homem que ocupa a hierarquia mais elevada, ele é tratado como sujeito. Quanto maior a hierarquia, maior o poder. Então, não é a pessoa que tem poder, é o cargo que investe qualquer ocupante
daquele mesmo cargo, dos mesmos poderes. O lugar que ele ocupa. O né? lugar que ele ocupa. Ele fala, não há sujeito, existe o lugar de sujeito. Perdi o lugar, transforma-se em objeto. Hoje o Bolsonaro é um objeto, né? Pois é. Meu Briga Deus. até com o próprio filho, Pois- com os amigos, agora pois é. estão na briga interna. É. Então, há muita ignorância, sabe? Eu falei, gente, a população é muito ignorante. Então, você vê a professora, você tem que votar. E o outro escuta, o outro professor, você tem que votar. O voto é uma arma. Eu falei, nossa, eles não conhecem. Precisava ler isso aí. Precisava. Aí eu, no intervalo, falei para a professora, falei, isso é um discurso ideológico, estão usando a inversão. É a inversão, lacuna e abstração. Isso aqui é a inversão. Está invertendo o processo. Então, estão trocando os fatos aqui. Então, o voto foi uma forma de tirar a arma das mãos do cidadão. Nossa, tem cada coisa. Mas a maior parte dos professores ignora isso. A maior parte. A maior parte ignora. A maior parte. Então, E chegando aqui, lá de fora eu já estava ouvindo o professor Ailton tocando piano. Professor Ailton, ser músico, o que significa isso? ser Pro músico senhor, que é um excelente músico. é uma terapia. A música é uma terapia. E a música desenvolve a sensibilidade. Aristóteles já dizia na antiguidade, nada chega ao intelecto que não passe pelos sentidos. E os filósofos do iluminismo, John Locke, Thomas Hobbes, David Hume e outros, eles afirmavam assim, todo conhecimento deriva das sensações. Olha isso. E daí, no mesmo período, tinha no iluminismo, tinha o René Descartes, que falava assim que existiam as ideias inatas, que o ser humano já vem com as ideias dentro dele. Então eu falei, olha, cada um está na metade da verdade. Aí o Kant, é mais ou menos da mesma época, ele olhou, ele falou assim, o Descartes tem metade da razão, e os filósofos iluministas, que eles retomaram a ideia do Aristóteles, né? Também tem razão. Então, uma coisa sem a outra não existe. Por exemplo, eu só posso refletir a respeito de uma coisa que tocou meus órgãos de sentido. Ou porque eu ouvi alguma coisa, ou eu tateei, eu senti o gosto, o olfato e o tato, né? Então, quer dizer, aí o Kant fala, não, o sentido sem reflexão não tem sentido. Uma reflexão a partir do nada não existe. Então é preciso. Aí ele funde os dois opostos. Ele uniu. E aí que a ideia funcionou. Como sair da menoridade foi um tema. Então, eles tiraram do livro do Kant, quando ele fala assim, o homem, para atingir a maioridade, ele tem que ter senso crítico, tem que ter participação política ativa, então ele tem que participar. Né? Então, quer dizer, mas o Kant, ele soma os opostos lá para funcionar. Você não vai refletir sobre uma coisa, se você não ouviu nenhum barulho, você não vai pensar em nada. Qualquer barulho meio estranho, você vai começar a refletir, bom, pode ser isso, pode ser aquilo. Ou se você viu alguma coisa. E aí, a partir daquele momento, você vai começar a fazer uma reflexão. É tudo a partir de sentido, né? Exato. Então tem que somar as ideias do Descartes com as ideias dos iluministas. É o que o Kant fez. Muita gente lê Kant e não consegue entender. Agora, o Hegel é o mais... Porque essas coisas aqui, é tudo tirado das ideias do Hegel. As projeções, por exemplo. O Hegel fala assim, reconhecemos nas coisas o valor que introjetamos nelas. O Hegel
E o Hegel fala assim, quando eles falam assim, por que os alunos na escola não rendem bem? Porque, primeiro, está cheio de erros. E não existe questionamento, porque tudo que eles acham que está escrito está certo. Eu já mostrei que os professores que a gramática está cheia de erro, os gramáticas avançaram, mas cheio de furos, e aquilo ali que impede o aluno. Então, aí o Hegel fala, mestre, não é aquele que diz, faça como eu, é aquele que diz, faça comigo. Tá vendo? Porque Muda tudo. O professor tem que dar aquele trabalho para o aluno fazendo e acompanhar o raciocínio deles. Tem hora que eles nem raciocinam. Eles param no meio do caminho e não sabem nem de onde começar. Então, a gente tem que caminhar junto com eles. Eu faço tudo junto com eles por causa disso. Companheiros de viagem. Então, agora eu vejo lá as redações. Eles leem a coletânea e depois na coletânea eles falam assim, agora vocês façam uma redação entre 20 e 30 linhas. Antigamente, na Unicamp era entre 30 e 60, agora eles reduziram, né? O Enem não pode passar de 30. E é isso aí que é o grande problema. Por exemplo, o tema, antes das eleições, quando a primeira vez que o Lula ganhou, o Enem, quando sempre tem, esse ano capaz de ter, tem a redação sobre as eleições, que vai ser o ano que vem, né? Então era assim, agora que vivemos numa sociedade democrática, cada cidadão já pode escolher livremente seu presidente, porque o voto é uma arma das mãos do eleitor. Aí eu ia deixar, se eu deixasse igual a escola faz, tá? O primeiro tópico, agora que vivemos numa democracia, eu falei, vamos dividir isso aqui, vamos só até aqui, agora que vivemos numa democracia. Eu perguntei para eles assim, e aí, o que vocês acharam? Interessante, muito bonita. Então, falei, então vamos examinar se é interessante, se é verdadeiro. Eu falei, o voto no Brasil é obrigatório ou a pessoa tem direito de não votar? Não, é obrigatório. Falei, tá mais próximo da ditadura, do autoritarismo do que da democracia, né? Nos Estados Unidos, se a pessoa não votar, não acontece nada, né? Aqui você tem que pagar multa, justificar, senão você não pode abrir conta, você não pode fazer nenhuma transação, né? Bom, então eu falei, ó, então vocês já viram, aqui vem a primeira mentira, isso é ideologia, tá vendo? Aí, agora que vivemos no regime democrático, então você viu, a democracia não é obrigatória, está mais próximo da ditadura. Cada cidadão já pode escolher livremente seu candidato. Aí eu perguntei, na casa de vocês, eu acho que vocês não votaram, mas os pais votaram, que candidato que o pai ou a mãe escolheu? Escolheu o Lula, outro escolheu o Bolsonaro. Falei, escolheu não. Eles foram obrigados a optar. Quem escolheram foram os partidos, jogaram lá 4. A alternativa e obrigou. Escolheu um. Né? Eles foram obrigados a optar, mas quem escolheram foram os partidos, né? Porque o PT escolheu o Lula, o PL escolheu o coisa. Eu falei, então vocês viram quanto é mentira. Vocês vão engolindo tudo isso aí. Agora, por quê? Cada cidadão já pode escolher livremente seu presidente, vocês já viram, né, que não é livremente, é obrigatório. Porque o voto é uma arma das mãos dos cidadãos. Aí eu mostrei para eles esse texto. Falei, o voto foi uma artimanha para tirar a arma das mãos do cidadão. E fizeram a inversão da ideologia. Tudo mentira. Aí, o rapaz que estudava lá, eu dava aula no estado, ele fez a prova, ele é filho daquele chefe da coisa de moto lá, que vende, descendo lá em cima, tem uma coisa que vende moto lá, na avenida que entra aqui na cidade. Então, era filho daquele homem lá, que ele era o mecânico-chefe lá das motos.
acho que Enônimo, que é o nome dele, hoje é mestrado em física, não sei se ele foi para o doutorado depois. Ele fez a prova do Enem, tirou nota 1000, contestando tudo. A gente tinha feito, a gente tinha contestado tudo isso. Falei, olha, então, e no primeiro parágrafo, assim, o, o tópico, tema, constitui um discurso ideológico, que é mentira. Agora, eu falei para ele, agora, você vê, e parece que está certo, constitui um discurso ideológico. A ideologia é para camuflar a realidade, esconder a verdadeira realidade social. Falei, ó, se colocar isso aí, vai soar certo. Mas tem um marcador de pressuposto que vocês vão aumentar a nota, isso aí não está certo. Mas se você disser assim, esse fragmento, tema, é mais um discurso ideológico, vocês colocam mais, porque leva a pressupor que quase tudo é discurso ideológico. Né? Então, é um discurso ideológico, eu coloco mais, não, esse aqui tem noção que quase tudo é mentira. Então, eu ensino para eles os marcadores de pressupostos, e lá eles vão fazer sozinhos, eles não sabem nem o que é pressuposição. Você coloca aí teve um tema assim, você acha que o excesso de nudez na TV influencia negativamente crianças e adolescentes? Aí a metade da classe disse, não, uma turma disse que não, e a metade, mais a classe quase toda falou assim, sim. Aí eu falei, olha, vocês não podem, porque eles mandam, você não pode ficar em cima do muro. Aí o aluno opta por uma coisa ou outra. Falei, toda vez que vocês aí, vocês estão sujeitos aí para o buraco, porque primeiro não existe isso, teoria, você não pode. Existe lá no tema de nas teorias de redação, você tem que tomar um posicionamento. Sim. E o posicionamento, qualquer coisa coerente, né? Agora não, para eles, isso aí, o posicionamento é sim ou não. Eu falei, não, isso aí não existe, não. Não siga isso aí que vocês vão errar tudo. E os professores, todos os professores de redação falam a mesma coisa. Eu falei assim, olha, quer ver por que não? Aí eu falei assim, e aí? A maioria diz que sim. Aí eu falei, bom, se a maioria aqui diz que sim, eu estou diante de um bando de pervertidos. Aí eu falei, como? Vocês não são adolescentes? Eles se enquadraram, né? Falei, como é que vocês vão defender essa ideia? Todo mundo aí é pervertido. Tá vendo? E vocês também não podiam responder que não. O não também seria outro erro. Ou nem uma coisa ou outra, nem isso ou aquilo. Falei, por quê? Eles estão obrigando vocês a optar por isso ou aquilo. Aí eu peguei um giz. Estão vendo isso na minha mão? Joguei. Eu vou buscar o quê? Aquilo. O aquilo é o isto. Depende se está na minha mão ou longe de mim. Ou isto ou aquilo. O isto, todo isso é um aquilo. Sim. Eu falei, não. Eu falei, o Shakespeare está errado quando ele diz to be or not to be. Ser ou não ser. Eu falei, não. É to be and not to be. Porque cada dia que eu sou é um dia que eu deixo de ser. Quanto mais eu vivo, menos eu tenho para viver. Nascer significa morrer. Então eu falei, o Shakespeare se enganou. É to be and not to be. Tá errado o Shakespeare. Ai, então, meu Deus. Eu fui corrigindo tudo. E tá cheio de erro. Por isso que não pode deixar os professores. Isso aqui, quando eles falam, é uma arma. Isso é discurso ideológico, é tudo mentira. Que a democracia todo não existe. O todo é generalização, que é como é que chama? A abstração da ideologia. Né? Então, aí eu peguei assim, todo homem tem o mesmo direito. Eu falei, todo generalizou, isso aqui é abstração. Todo homem tem o mesmo direito. Eu falei, deixa eu ver se é verdade. Eu falei, na própria Constituição, que começa com esse artigo, tem uma lei que dá direito à liberdade mediante pagamento de fiança. Essa lei excluiu todos os miseráveis, ignorantes e pobres. Ele não tem dinheiro para pagar fiança, que é a maioria da população. Eu falei assim, ou não é verdade? Eu falei, então, mentira, discurso ideológico. Ele já começa com um discurso ideológico. Eu estava dando aula para advogado, ele falou,
Que interessante, eu tive que emprestar o livro para ele. Ele achava, porque está na Constituição. Eu falei, não está na Constituição, o homem que colocou, não está. E a Constituição vai mudando de acordo com a mudança de poder. O poder vai fazendo a Constituição de acordo com o interesse dele. Né? A lei maior do país é um poder de decisão de quem está no poder num determinado momento histórico, né? Sim. Que muda a Constituição de acordo com o interesse dele. E os advogados, tá. Falei, não, isso aí é alienação. Nossa Senhora, é um analfabeto funcional, a pessoa que acha que aquilo ali, todo homem, é igual perante a lei. Falei, de maneira nenhuma. A lei que dá direito à liberdade mediante pagamento de fiança excluiu a maioria da população. A maioria está fora, está de fora, fica de fora. Você vê que pessoas ricas não ficam na cadeia. Quando fica, pouquinho tempo, depois pagam. Nossa, então vamos lá. Então vamos lá. Nossa Senhora.